Fala galera, aluno Apótema, vestibulando, de boa. Voltamos mais uma vez com o nosso curso no Apótema Vestibulares. Eu sou o professor Marcelo CJ e vamos com mais uma aula de matemática, beleza? Só que antes galera, eu preciso passar um recadinho para vocês. Se inscreva no nosso canal no YouTube, porque só assim você fica a par de todas as nossas novidades que acontecem por aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário, propague o nosso curso. Precisamos ajudar mais pessoas a aprenderem matemática. Nem todo mundo pode pagar um cursinho, beleza? Funções, conceitos básicos, segunda parte. Notas adicionais. Nota 1. Alguns vestibulares mais tradicionais dão outro nome ao plano cartesiano, como por exemplo sistema X ou Y, ou X origem Y. Aluninho, se você vai prestar ITA ou IME, eles não chamam o plano cartesiano em si de plano cartesiano. Então, se você vai prestar algum desses vestibulares e você pegar a sua prova e lá no enunciado tiver considere o sistema X ou Y, ou seja, o examinador está querendo se referir ao plano cartesiano, beleza? Nota 2. Quando dizemos, por exemplo, uma curva no plano XY será gráfico de uma função, essa parte entre aspas aí é uma expressão muito comum em exercícios, tá? Uma curva no plano XY será gráfico de uma função. Ou seja, nós estamos querendo dizer que todos os elementos presentes no plano cartesiano, a reta, a curva, os eixos, ou as raízes, quando tiver o par ordenado, tudo isso vai fazer parte do gráfico. Aí depois você vai analisar se é função ou não, beleza? Então cuidado com isso aí. Domínio, contradomínio, imagem. Galera, pegue papel e caneta. Vai ter muito conceito um pouco até pesado, beleza? Seja A um conjunto de partida e B um conjunto de chegada. Já tratamos disso no vídeo anterior, na aula anterior. Dito isto, temos domínio, o conjunto dos elementos de A que se relacionam ou que se interagem com B. Contradomínio, o conjunto de chegada, o próprio conjunto B. Imagem, o conjunto dos elementos de B que se relacionam com A. CJ, eu não entendi nada. Calma, cara, já vamos explicar para você o que vem a ser cada uma dessas expressões. Domínio, contradomínio e imagem, beleza? Ainda em domínio, contradomínio e imagem, pelo diagrama de Van-Euler, temos aqui dois diagramas. Galera, tá vendo aqui o conjunto de partida e os elementos do conjunto de partida A? Então sempre à esquerda, sempre os elementos de partida vão estar pertencendo ao conjunto A. Tá vendo esse D aqui, ó? Galera, esse D é de domínio, ou seja, domínio vai estar sempre no eixo X. Domínio vai ser sempre os elementos do conjunto de partida, beleza? B, CD é contradomínio, beleza? E esse IM aqui é imagem, tá? Então, ó, nós vimos lá na explicação que domínio vai ser ou era o que? Os elementos do conjunto de A que se relacionavam com B. Então tá aqui, né? Domínio, os elementos de A que se relacionam com B. Imagem é os elementos de B que se interagem com os elementos de A. Beleza? Cuidado. Imagem é os elementos de B, tá? Que se relacionam com os elementos de A. Beleza? E contradomínio é todo o eixo Y. Beleza? Domínio é todo o eixo Y. Ok? Ou seja, só que em domínio vai ter elemento que não vai estar interagindo com os elementos de A. Então, por exemplo, uma explicação sucinta aqui. Se você tiver o seu gráfico e você vai ter os elementos de X, do elemento de partida, lá no eixo X, interagindo com os elementos do conjunto de chegada Y.
Então suponhamos que aqui seja 2, 4, 6, beleza? E aqui seja 1, 3, 5, beleza? Você concorda comigo que entre 1 e 3 eu posso ter 1,5, eu posso ter 2 aqui? Beleza? Você concorda também que entre o valor 3 e o valor 5 eu posso ter 3,5, posso ter 4, posso ter 4,5? Só que, ó, veja que esses valores intermediários não estão interagindo com os elementos de partida A. Por isso, vai ser o quê? Vai ser o contradomínio. Beleza? Tá aqui, ó. Contradomínio. O conjunto de chegada é o próprio conjunto B, ou seja, é o próprio eixo Y. E a imagem, que são esses carinhas simpáticos aqui, tá? A imagem, voltando, é o conjunto dos elementos de B que se relacionam com A. Beleza? Anota aí, cuidado com isso, tá? É muito comum em provas o examinador pedir para vocês darem o domínio de uma função, tá? Darem o domínio de uma função, ou pedir para vocês determinar ou especificar o contradomínio ou a imagem de uma função, beleza? Domínio e imagem. Vamos agora aprender a reconhecer a imagem e o domínio no plano cartesiano. Então tem aqui um gráfico, tá? Eixo X, valores menos 1 e 3, eixo Y 1 e 4, beleza? Então tem aí meio que uma curva em azul aqui, tá? Depois eu tenho aqui uma outra curva também, né? Meio que em azul aqui, beleza? Galera, como é que dá para representar isso, tá? Da seguinte forma: domínio e imagem. Então aquela curva em azul, né, que vimos lá no gráfico anterior, vai ter os extremos menos 1 e 3 no eixo X, tá? Voltando aqui a fita, extremos menos 1 e 3 no eixo X, beleza? E 1 e 3 no eixo Y. Na verdade é 1 e 4, tá, galera? Eu coloquei 3 aqui, mas é 1 e 4, tá? 1 e 4 no eixo Y, tá aqui, beleza? Ou seja, o ponto mais para a esquerda, lá no eixo X, é o menos 1. O ponto mais para a direita, no eixo X, é o 3. O ponto mais inferior no eixo Y é 1. E o ponto mais alto ou superior no eixo Y é o 4. Então, ó, máquina do tempo, voltando, tá aqui. Para a esquerda, menos 1. Para a direita, 3 em X. Ponto mais inferior no eixo Y, 1. E ponto mais alto ou mais superior no eixo Y, 4. Então, ó, os valores aqui, ó, em X, tá? Que vai do 3 ao menos 1, ou do menos 1 ao 3, vai pertencer ao domínio da função, beleza? Então todos os valores aqui compreendidos entre o menos 1 e o 3 vai ser o domínio da função, beleza? Domínio sempre no eixo X. Os valores compreendidos entre o 1 e o 4 no eixo Y, inclusive os dois valores, ou seja, inclusive o 1 e o 4, vai ser a imagem, beleza? Então, ó, a imagem, no caso aqui, tá? É só o 1 e o 4, beleza? Só a imagem, só os que se relacionam com os elementos de partida, beleza? Se eu tiver aqui o 2, 2,5, 3, seria o que? Seria o contradomínio dessa função, beleza? Então, ó, como é que a gente pode representar isso? Imagem. Y pertence aos reais, tal que. Turminha, sempre essa notação aqui, vocês verem essa barra inclinada, tá? Significa tal que, tá? Barra inclinada aqui significa tal que. Então, ó, Y pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual a Y, que é menor ou igual a 4. Ou seja, os valores de Y vão estar compreendidos, tá? Entre o 1 e o 4, beleza? Uma outra forma de você interpretar isso aqui é Y pertence aos reais, tal que 4 é maior ou igual a Y, tá? Que é maior ou igual a 1, beleza? Domínio. X, ó, lembra? Imagem no eixo Y, né? Domínio no eixo X.
Então, x pertence aos reais, tá o quê? Menos 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Ou seja, os valores de x vão estar compreendidos, ou o domínio da imagem vão estar compreendidos entre o menos 1 e o 3, inclusive eles. Uma outra forma de você representar é x pertence aos reais, tal que 3 maior ou igual a x e x é maior ou igual a menos 1. Ou seja, o domínio da função, nesse caso, vão ser os valores entre 3 e menos 1. Beleza? Função sobrejetora. Outro conceito que não é sempre que cai, tá? Mas é bom você ficar sabendo disso. Para que uma função seja sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. De novo, de novo, de novo. Para que uma função seja sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio, ou seja, os mesmos valores. Ou seja, não pode sobrar. Beleza? Todos os elementos do conjunto de chegada, devem ter uma correspondência ou devem interagir com os elementos do conjunto de partida. Então não pode sobrar. Beleza? Grava isso. Se sobra, não é sobrejetora, tá? Se sobra, não é sobrejetora. Então, tá aqui para vocês, beleza? Então, ó, numa primeira análise, tá? Todas elas são funções, tá? É função, beleza? Ou seja, a função sobrejetora é um caso particular de função, tá? Sobrejetora é um caso particular de função, tá? Então não pode sobrar. Então, ó, essa menina com esse rapaz, essa menina com esse rapaz, essa menina com esse outro rapaz. Sobrou de partida? Não. Sobrou de chegada? Não. É sobrejetora. Lembra? Não pode sobrar. Essa menina com esse rapaz, essa menina com esse rapaz, essa menina com esse rapaz. Mas ficou esse rapazinho sem nenhum parzinho, sem nenhuma menina para dançar com ele. Não é sobrejetora. Não pode sobrar. Essa menina com esse rapaz, essa outra menina com o mesmo rapaz, essa outra menina com esse outro rapaz. Sobrou em partida? Não. Sobrou em chegada? Não. É sobrejetora. Beleza? Função injetora. Quando tivermos ao mesmo tempo, ou seja, todo elemento de A se correspondendo com um elemento diferente em B, nesse caso teremos uma função injetora. Dica: se tem traição, não é injetora. A função injetora é a função fiel. Beleza? Então, ó, se tem traição, não é injetora. Vamos analisar agora. Então não pode ter traição, tá? Então, ó, essa menina com esse menino, essa menina com esse menino, essa menina com esse menino. Tem traição aqui? Alguém tá ficando com um parzinho do outro? Não. Então é injetora. Essa menina com esse rapaz, essa menina com esse rapaz, essa menina com esse rapaz. Alguém está traindo alguém aqui? Não, né? Então é injetora, ó. Mas CJ, sobrou esse rapaz aqui sem nenhuma menina. Ele não está traindo, ou não está sendo traído, nem está traindo. Então, é injetora, beleza? Essa menina com esse rapaz, essa outra menina com o mesmo rapaz, essa menina com esse outro rapaz. É a função. Mas, ó, veja que essa menina aqui tá tentando tomar o namoradinho, o casalzinho da outra menina. Então, ó, não é injetora, beleza? Não pode haver traição, beleza? Então, não é injetora. Galera, a função bijetora, ela é a função romântica, tá? Chamamos de função Titanic, tá? É o momento romântico do nosso curso. Por quê? Porque a função bijetora, ela vai ser ao mesmo tempo sobrejetora, lembra? Não pode sobrar, e ao mesmo tempo injetora, ou seja, não vai ter traição, tá? Então, além de não sobrar, não vai haver traição, tá? Acontecendo isso, a função é bijetora, porque as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Olha que legal. Então, ó, essa menina com esse rapaz, essa menina com esse outro rapaz, essa outra menina com esse outro rapaz. Além de ser função, é bijetora. Não sobra e não tem traição. Casaizinhos felizes. Essa menina com esse rapaz, essa menina com esse rapaz, essa menina com esse rapaz. Olha, esse cara sem ninguém, né? Então, ó,
não é bijetora, né? Porque sobrou aqui, ó. Lembra? Lá em função sobrejetora não podia sobrar, né? Então, embora não tenha traição, mas está sobrando. Então não é bijetora. As duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, beleza? Essa menina com esse rapaz, a outra menina atrapalhando aqui a vida da outra menina com o mesmo rapaz, beleza? Tem traição, né? E essa menina com esse rapaz, tá? Não está sobrando, mas no caso tem traição. Então não é bijetora, tá? Então só vai ser bijetora quando acontece as duas coisas ao mesmo tempo, beleza? Lei de formação. Sempre que for possível, uma função pode ser representada através de uma lei de formação, isto é, uma fórmula, beleza? Exemplo, f de x é igual a x mais 3. Galera, é importante dizer para vocês que quando você vê ou em livros, apostila ou provas, a notação f de x é a mesma coisa que eu representar como y, tá? Então aqui em cima, ó, f de x é igual a x mais 3, eu poderia muito bem reescrever y é igual a x mais 3. Ou seja, quando eu substituo o valor em x, somo com 3, retorna o valor y, ou retorna a função, beleza? Exemplo aqui, né? Ou seja, quando x vale 1, o y vale 4. Então, ó, eu substituo para esse exemplo dado aqui, né? Onde tem x, se fosse o caso, substituindo por 1, somado com 3, dá 4. Ou seja, quando x for 1, somado com 3, retorna 4. Se x fosse 3, x3 mais 3 dá 6. Então, quando x for 3, fosse o caso, somado com 3, retornaria y6. X se fosse 10, 10 mais 3 dá 13. Então, quando x for 10, perdão, x fosse 10, somado com 3, retornaria o valor de y 10. Beleza? E assim vai. Tá? Vamos discutir isso em aula específica. Outros tipos de função. Função crescente. A função crescente vai ter esse jeitão aqui, tá? O gráfico, essa parte em vermelho aqui, essa reta em vermelho, desse jeitão. Ou seja, à medida que aumenta os valores de x, à medida que aumenta os valores de x, o gráfico ou os valores de y aumentam na mesma proporção, tá? Crescente, beleza? Exemplo para vocês. À medida que eu mais estudar, quanto mais horas eu estudar, tá? Quanto mais presença eu tiver no curso, maiores serão as minhas notas, beleza? Função decrescente, ela tem esse jeitão aqui, beleza? Ou seja, à medida que os valores de x aumenta, y decresce. Imagina que tem um eixo aqui, tá? Tem um eixozinho aqui. À medida que eu aumento os valores de x aqui, ó, essa parte em vermelho vai descer, tá? Quanto mais falta eu tiver no curso, menores serão as minhas notas. Quanto mais hora eu ficar assistindo CSGO, Candy Crush, menores serão as minhas notas. Beleza? Então, cuidado. Função decrescente. À medida que o valor de x vai crescendo, os valores de x diminuem. Beleza? Função constante. Cara, aqui independe se x aumentar ou se x diminuir, tá? O valor de y, tá? Vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre constante, beleza? Então ela tem esse jeitão aqui, beleza? Função par e função ímpar. Galera, aqui cuidado, tá? É um conceito que não costuma ajudar muito a vida do estudante, tá? Então a gente vai passar aqui de uma forma mais sucinta, tá? Mais resumida, tá? Função par. Quando a f de x ou y é igual a f menos y, ou seja, o comportamento do gráfico da função, ela tem simetria em relação ao eixo y, beleza? Como que você faz uma curva, tá? E ela vai ter valores opostos, né? Em relação ao eixo y, por isso que é simétrica, ou seja, ela é rebatida, tá? Já vou mostrar para vocês o exemplo no próximo quadro. Função ímpar
Quando a f de menos x, ou seja, menos y, é igual a menos a f de y. Galera, nesse caso aqui na função ímpar, tá? Vocês só vão aprender mais ou menos o que é função ímpar e função par só lá no finalzinho do ensino médio, tá? Por isso que a gente não aborda muito aqui, tá? Ela tem simetria em relação à origem, chamamos de ponto de inflexão, tá? Não se assuste. Lá no ensino médio, em aula específica, você vai ter mais detalhes sobre isso, tá? Ou mais precisamente em função trigonométrica. Ou seja, é uma função que ela é rebatida duas vezes, tá? Ela é rebatida em relação ao eixo y e depois em relação à origem, beleza? E aqui exemplos para vocês do que é a função par, tá? Basicamente eu posso resumir para vocês, adiantar para vocês que uma função par ela vai ter raízes de multiplicidade par, ou seja, quando os mesmos valores aparecem aos pares, tá? 2, 4, 6 e assim vai, beleza? Tem esse comportamento aqui, tá? Existe uma simetria em relação ao eixo y, ou seja, essa parte aqui, ó, essa parte do gráfico, ela é rebatida em relação ao eixo y, então função par. A função ímpar, tá? Por sua vez, ela é como se fosse rebatida duas vezes, tá? Imagina uma meia-lua que ela é rebatida para a esquerda e depois ela é virada de ponta cabeça, beleza? Chamamos aqui, ó, exatamente aqui, de ponto de inflexão, tá? Mas vocês vão ter aula específica mais para frente, beleza? Galera, era o que tínhamos para hoje. Na nossa próxima aula, veremos função de primeiro grau. Valeu, manos!